Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre função quadrática, galera, também conhecida como função do segundo grau. Alguns livros trabalham com função quadrática, outros com função do segundo grau, enfim, todos querem expressar a mesma coisa. Beleza, galera? Então vem comigo aí para nós darmos o pontapé inicial a respeito da função quadrática. Veja bem, esse assunto é um assunto muito importante, muito cobrado por diversas bancas, ok? Diversas bancas. E assim, duas coisas são muito importantes no estudo da função quadrática. Eu preciso saber determinar o zero de uma função quadrática, isso é algo fundamental. O estudante, o aluno, o concurseiro tem a obrigatoriedade de saber calcular o zero de uma função quadrática. Segundo, encontrar o ponto máximo e mínimo de uma função. Porque na maioria das vezes, na maioria das questões que são cobradas nos concursos, ou se cobra o zero, ou se cobra o ponto máximo e o ponto mínimo. Então, nós vamos explorar bem esses dois pontos aqui, o zero e o ponto máximo e o ponto mínimo de uma função quadrática. Beleza? O que nós vamos ver na aula de hoje, professor? Nós vamos ver o seguinte. Então, aqui, função do segundo grau, vamos conceituar a função, para você se inteirar do que é uma função do segundo grau. Vamos falar do zero da função do segundo grau. Vamos construir e analisar alguns gráficos da função do segundo grau. Construir no bom sentido, porque nenhum concurso vai pedir para você construir gráfico, né? Mas a gente precisa saber fazer a análise dele, tá? Identificar o crescimento e o decrescimento de uma função e resolver problemas de máximos e mínimos de uma função do segundo grau, principalmente isso. Tranquilo, galera? Preparado? Nossa aeronave vai decolar. Então vamos iniciar aí falando o que é uma função quadrática, professor. Olha, quadrática não tem nada a ver com quadrado aqui, tá? Uma função quadrática é toda a função da forma. Então existe um formato, uma identificação do tipo de função do segundo grau ou função quadrática. Então, ela é toda função escrita neste formato aqui. F de x. Professor, sempre vai ser f de x? Não. Pode acontecer desse f de x ser substituído por y. Poderia ser y igual, ok? Professor, por que y? Porque a função ela é representada no plano cartesiano. Então, eu tenho eixo x e tenho o eixo y, ok? Quando a gente fala f de x, nós estamos fazendo referência ao valor do eixo y. Por isso que eu disse que isso aqui pode ser substituído por y também. É comum trabalhar f e alguns também trabalham y. Importante é que você entenda que pode ser f de x ou y. Isso aqui é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Galera, importante também entender que A, B e C são chamados de coeficientes da função. O que é um coeficiente? Coeficiente é um valor numérico que é atribuído nesta função. Então, A é um número, B é um número, C é um número. Eles são os números pertencentes ao conjunto dos números reais, ok? Onde A tem que ser diferente de zero. Professor, por que o A tem que ser diferente de zero? Porque nós estamos estudando função do segundo grau. Observem que o coeficiente que está multiplicando o x ao quadrado é exatamente o coeficiente A. Se acaso esse valor for zero, o x ao quadrado deixa de existir. E deixando de existir o x ao quadrado, a função deixa de ser do segundo grau, correto? Como é uma função do segundo grau, então o A não pode ser zero. Professor, e o coeficiente B e o C podem ser zero? O B e o C podem ser zero, ao mesmo tempo ou individualmente. Posso ter uma função com B zero e o C diferente de zero, como posso ter uma função com C zero e o B diferente de zero, como também posso ter uma função com B e o C zero.
Tranquilo? O que não pode ser zero é só o A. Então está aqui, A, B e C são valores reais. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos de função do segundo grau. Olha só. F de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 5. Bom, no primeiro momento vamos treinar a identificação dos coeficientes. Você tem que saber olhar para a função e dizer quem é o coeficiente A, quem é o coeficiente B, quem é o coeficiente C. O coeficiente A vai ser sempre o valor numérico que está junto com a variável que está elevada ao quadrado. O coeficiente B é o número, o valor numérico que está associado à variável sem estar elevado ao quadrado. E o coeficiente C, também chamado de termo independente, é aquele valor numérico que não está associado a nenhuma variável. Tudo bem? Então vamos lá identificando. O A vale 1. Por quê, professor? Porque quando não aparece nenhum número, eu devo considerar sempre 1. O B vale 3, está aqui, e o C vale menos 5. Quero chamar a atenção dos senhores com relação ao sinal. Muito importante, você não pode ignorar o sinal. O C vale menos 5, e isso faz muita diferença nos nossos cálculos. Vamos pegar um outro exemplo. F de x igual a menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12. Quem é o meu coeficiente A? Menos 5. O B, 2. O C, menos 12. Então, está aqui, ó. A menos 5, B igual a 2 e C igual a menos 12. Tranquilo? Belezinha? Olha só essa outra. F de x igual a 8x ao quadrado menos 6. Quem é o coeficiente A? É o valor numérico que está com x ao quadrado. No nosso caso aqui é o 8. Quem é o B? O B é o número que está com x. Professor, ele não está aí presente. Beleza, se ele não está presente, ele vale quanto? Vale 0, é nulo, por isso que não está presente. E o coeficiente C? Menos 6. Então vai ficar assim, ó, A8, B0 e C igual a menos 6. Tranquilo? Observe o seguinte, como eu já tinha salientado no início, o coeficiente C, ele é chamado de termo independente. Agora, galera, preste atenção nessa observação aqui, ó. O termo independente, que é o coeficiente C, ele é onde a parábola intercepta o eixo das ordenadas. Professor, o que é esse tal de eixo das ordenadas? Galera, nós temos o plano cartesiano, eixo X e eixo Y. O eixo X, ele também é conhecido como eixo das abscissas. E o eixo Y é conhecido como eixo das ordenadas. Então, abscissa é X, ordenada é Y. Tranquilo? Bom, o que está sendo observado aqui é que a parábola, em algum momento, ela vai fazer isso, ela vai cortar o eixo X, o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. A observação diz aqui o seguinte, que esse ponto, aonde a parábola vai cortar o eixo Y, interceptar o eixo Y, é exatamente o valor do coeficiente C. Sempre assim, professor? Sempre, galera, sempre, fica atento nisso. Então, olhando para o gráfico, se você verificar onde que a parábola intercepta o eixo Y, qual é o valor daquele ponto, aquele valor é o valor do coeficiente C. Tranquilo? Belezinha, né? Então, vamos lá. Bom, vamos começar agora a falar de zero. Zero ou raiz de uma função do segundo grau. É comum dizer zero, assim como também é comum dizer raiz. Por quê? Porque o que é raiz de uma função do segundo grau, professor? Raiz de uma função do segundo grau são todos os valores que nós atribuímos à variável que faz com que aquela função seja igual a zero. Então, eu vou ter uma função, todos os valores que, ao ser substituído no lugar do x, tem como resposta zero, então eu digo que esses valores são as raízes da função do segundo grau. Tranquilo?
Como é uma função do segundo grau, então ela pode ter no máximo duas raízes. O grau identifica a quantidade de raízes presentes. Então, numa função do primeiro grau, eu tenho uma única raiz. Numa função do segundo grau, eu tenho duas raízes. E assim por diante. Tranquilo? Então, vem comigo. Bom, vamos lá. Então, 0 é o valor de x que anula a função. Ok? Então, para encontrar o zero, basta a gente pegar a função e fazer ela igual a zero. Então, eu tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Qual é o propósito? O propósito é encontrar os valores de x. Galera, para encontrar os valores de x, nós vamos recorrer agora àquela máxima conhecida pelos senhores como fórmula de Bhaskara. Estão lembrados disso? Pelo amor de Deus, professor, isso aí é um horror fazer por esse trem. Nunca aprendi isso. Galera, eu vou dar algumas dicas aqui de resolver sem a utilização da fórmula de Bhaskara. Em alguns casos, essa dica ela pode ser útil e dar agilidade na resolução do exercício, ok? Mas, primeiramente, vamos fazer da forma tradicional, que é através da fórmula de Bhaskara, como assim é pronunciado. Muito embora eu chamo de fórmula da equação do segundo grau, ok? Vamos lá? Então, eu tenho aqui a seguinte situação. Dada a função de R em R, ou seja, de números reais em números reais, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Determine o zero da função. Então, o nosso objetivo agora é encontrar quais são os valores que o x pode assumir que faz com que essa função seja igual a zero. Qual é o primeiro passo? Vamos dividir em 3 passos aqui. Passo 1. O passo 1 é pegar esta função, pegar essa expressão que está aqui e fazer ela igual a zero. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Fazendo f de x igual a zero, eu vou ter que x ao quadrado mais 5x mais 6 é igual a zero. Então, agora eu transformei a função numa equação do segundo grau. Quem são os meus coeficientes? Eu tenho que identificar os coeficientes. Coeficiente A vale 1, coeficiente B vale 5 e o coeficiente C vale 6. Então, no primeiro passo, além de fazer a função igual a zero, eu identifico os coeficientes A, B e C. Tranquilo? Então, vamos para o próximo passo. Passo 2. O que eu tenho aqui? No passo 2, galera, eu vou calcular o discriminante. Professor, eu nunca ouvi falar nessa palavra discriminante. Até acredito que seja verdade isso, mas você já deve ter ouvido falar na palavra delta, porque delta é o nome dessa letra grega. Nós, erroneamente, trabalhamos como encontrar delta. Nós não encontramos delta, nós encontramos o discriminante da função do segundo grau. Delta é o nome da letra grega que representa esse discriminante. Então, essa letra aqui é uma letra grega chamada delta. Mas o que nós vamos encontrar é o discriminante, ok? Professor, pode continuar chamando de delta? Pode, galera, beleza, tá? Bom, então o delta, que é o discriminante, vai ser igual a quem? Nós temos aquela equaçãozinha lá, lembram? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Essa equação não mudou, continua a mesma, galera. Então, tá aqui, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é B? Quem é A? Quem é C? Galera, B, A e C são os coeficientes que nós já encontramos. Nós vimos que o A vale 1, o B vale 5 e o C vale 6. Estão lembrados? Agora, eu vou ter que substituir aqui esses valores. Então, no lugar do B, eu vou colocar 5. 5 ao quadrado, porque é B ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 6. Então, 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Bom, a regra de uma expressão diz que primeiro eu resolvo as potências, depois as multiplicações e divisões e por último eu somo ou subtraio. Então, vamos lá. 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24.
Quanto que é 25 menos 24? É igual a 1. Pronto. Qual é o valor do discriminante? O discriminante vale 1. Está aqui, ó. Ok? Que é o valor do delta. Pronto. Professor, cumpriu o segundo passo. Então, vamos agora para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo agora é encontrar as raízes, que é o x' e x2', ou x1 e x2, como você preferir, ok? Como que nós vamos fazer isso? Para nós encontrarmos as raízes, nós vamos ter que fazer uso daquela equação do segundo grau, da fórmula da equação do segundo grau, também chamada por vocês como fórmula de Bhaskara. Estão lembrados dela? Não, professor, não estou lembrado. Então, vou colocá-las aqui, ó. X igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2A. Lembrou agora? Ah, professor, essa coisa indecente aí, essa coisa mesmo. Até hoje, alguns ainda dizem, não encontrei utilidade para isso. Galera, pode até não ter encontrado, mas está aqui uma utilidade. Você tem que passar no concurso e isso aqui vai ser cobrado. Então, uma utilidade, passar no concurso. Fica ligado. Beleza? X igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Esta é a fórmula que nós vamos usar. Eu conheço o coeficiente B, eu conheço o coeficiente A e eu conheço o valor do discriminante delta, ok? Bom, agora é só substituir. Então, vai ficar assim, ó. X igual a menos o coeficiente B. O coeficiente B vale 5. Então, menos 5, mais ou menos raiz quadrada do discriminante, que vale 1, dividido por 2 vezes A, portanto, 2 vezes 1, porque o A vale 1. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou ter que extrair a raiz. Quanto que é a raiz quadrada de 1? É 1. Vou ter que multiplicar aqui embaixo, 2 vezes 1, 2. Vai ficar assim, ó. X igual a menos 5 mais ou menos 1, porque raiz quadrada de 1 é 1, dividido por 2, porque 2 vezes 1 são 2. Pronto. Observem que eu tenho dois valores aqui, um mais e um menos, mais ou menos. Então, o mais vai ser o valor do x1 e o menos vai ser o valor do x2. Então, eu vou ter que desmembrar isso daqui em duas partes. Vamos lá, então? Primeira parte que eu vou chamar de x'. Eu vou pegar o valor positivo. Então, ficou menos 5 mais 1 dividido por 2. Agora, eu tenho 5 negativo e o 1 positivo. O que diz a regra de sinais? Números com sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, vai ficar menos 4 dividido por 2. E menos 4 dividido por 2, menos 2. Beleza? Pronto. Encontrei o x'. Não acabou. Eu tenho que encontrar as raízes. Ainda tem mais uma. Então, vamos lá. Encontrar a segunda raiz. Agora, eu vou pegar o valor negativo, o menos 1. Então, vai ficar menos 5, menos 1 dividido por 2. Regra de sinais. Números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 5 com menos 1, menos 6. Menos 6 dividido por 2, menos 3, beleza? Então, está aqui, ó, resolvido. Encontrei o x' e encontrei o x2'. Encontrar as raízes é encontrar esses valores. Eu vou mostrar o esquema como que fica representado graficamente isso. Então, eu vou desenhar aqui o eixo x, ok? Vou marcar os dois pontos, que é o menos 2 e o menos 3, tá? Então, está aqui, ó, menos 2 e o menos 3. Está marcado aqui os dois pontos, lembrando que o menos 2 é maior que o menos 3, então ele fica à direita, sempre o maior número fica à direita, e menos 2 é maior que menos 3, correto? E agora eu vou e desenho aqui a parábola. Pronto, está traçada a parábola. O esquema desse gráfico ficaria algo mais ou menos desse tipo aqui. Tranquilo? Beleza? Só para você compreender a esquematização dele aí. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai se preparar para o concurso do Detran Pará 2018. Meus amigos, minhas amigas, este concurso já foi autorizado, este concurso já tem a banca examinadora contratada,
mais cedo e mais tarde o edital vai ser publicado. Gente, lá no Pará eu conheço, lá no Pará todos os concursos são muito concorridos, são muito disputados, então aqueles alunos que estudam com antecedência, com planejamento e com foco são os alunos aí que terão aí as maiores chances de ser aprovado. E nós, claro, aqui da Lá Concurso, estamos fazendo um curso pré-edital super diferenciado. Essa já é a nossa segunda turma do concurso do Detran Pará 2018. Super atualizado, legislação de trânsito, o Estatuto do Servidor do Pará, detalhado, ponto a ponto do edital. Gente, 6 meses de acesso. Durante esse período vai ter direito a todas as atualizações. Se o edital for publicado nesse período, se Deus quiser, vai ser publicado, nós iremos ajustar o seu curso, tá? Sem nenhum acréscimo financeiro, ou seja, free, de graça, custo zero para a galera. Ok? Então, peço que vocês aí acessem nosso site, laconcurso.com.br. Essa turma 2, ela está em promoção, ela é 10 parcelas de R$ 25 apenas, 6 meses de acesso, pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo bem, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá